causa o TDAH? Qual é o motivo para uma pessoa ter o TDAH? Primeiro aspecto importante para você entender, o TDAH faz parte do grande grupo dos chamados transtornos do neurodesenvolvimento. E esse nome, de fato, ele é muito ilustrativo da natureza desse problema. Neurodesenvolvimento, a forma como o sistema nervoso, os neurônios, se desenvolveram, especialmente ali, se formaram, né? E aqui eu quero me referir realmente à formação desse cérebro lá dentro do útero da mãe. Então, em outras palavras, o TDAH, ele é um problema na fabricação do cérebro. O cérebro da pessoa com TDAH funciona de uma forma diferente, tem algumas alterações comparando o padrão da espécie humana que geram todo o conjunto de sintomas que conhecemos desse transtorno. Então, essa é uma questão importante. As pessoas já nascem pré-determinadas com a grande tendência de desenvolver o TDAH. TDAH não é um problema que tem a ver com a educação que você recebeu, com traumas de infância, com outros aspectos do ambiente. O TDAH realmente é um transtorno que começa já no processo de formação do sistema nervoso dentro do útero da mãe. E aí, por que isso acontece então? Tá? Eu entendi o mecanismo, mas qual o motivo então de um cérebro de uma pessoa com TDAH funcionar de uma forma diferente? Aqui entra o aspecto genético. O TDAH é um transtorno, como todo transtorno do neurodesenvolvimento, a grande base dele, o grande motivo para ele acontecer é genético, são os genes. O material genético, o código genético que todos nós temos, que define o formato, o funcionamento de todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. No TDAH, esse código ele vem com determinações para gerar esse tipo de problema. E os genes, eles vêm de onde? Vêm do nosso pai e da nossa mãe. Então você tem aí uma genética que pode ser herdada, né? As características do TDAH, elas muitas vezes são herdadas do pai ou da mãe. Mas podem não ser herdadas, podem ser uma questão genética, que tem a ver com genes, mas por alguma questão dentro do útero, nesse processo, né, de que o gene vai determinando a fabricação desse cérebro, podem ocorrer alguns aspectos do ambiente dentro do útero que favorecem o TDAH. E daí vem alguns fatores de risco na gravidez, como por exemplo, fumar na gravidez, né? O cigarro é um fator de risco bem conhecido para esse tipo de transtorno. Então, resumo, TDAH é um transtorno de base genética, um transtorno do neurodesenvolvimento, as pessoas já nascem, né, já com a tendência, com o cérebro já formado, a base desse cérebro formado para desenvolver esses sintomas e que vão se manifestar na infância. E aqui é um aspecto importante do tempo. TDAH precisa começar a se manifestar para ser TDAH antes dos 12 anos. Os sintomas desse transtorno se manifestam antes dos 12 anos. 12 anos hoje é um entendimento, um ponto de corte para que os sintomas estejam presentes, para que esse diagnóstico seja válido. Como que se faz o diagnóstico do TDAH? Existe algum exame? Existe algum teste? Essa é uma questão bem importante e aqui vai o grande ponto. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico. Esse é um princípio, inclusive, aplicado a praticamente toda a psiquiatria, todos os transtornos psiquiátricos. E o que eu quero dizer com diagnóstico clínico? Quando eu falo que o diagnóstico é clínico, eu estou fazendo uma diferenciação de um diagnóstico que é pautado em exames, em avaliações complementares. Um exemplo clássico na medicina, as neoplasias, né, o câncer, o diagnóstico dele é através de biópsia, né, um exame, o histopatológico. Você pode desconfiar, e você deve, né, dentro de uma avaliação clínica, você desconfia que o câncer esteja presente por esse ou por aquele sintoma, mas a confirmação, a determinação do diagnóstico, ela é histopatológica, é por um exame complementar. E assim, muitos outros problemas de saúde, os exames eles são importantes como confirmações. No TDAH, o diagnóstico é clínico, significa que uma avaliação clínica é entrevista, né? A entrevista psiquiátrica, a busca dos sintomas, né? O profissional, o psiquiatra, ele vai buscar com o paciente reconhecer aqueles padrões para caracterizar, para encaixar dentro da lista de sintomas do TDAH. Uma vez que esses padrões estejam reconhecidos, né, esteja caracterizado que o indivíduo preenche o número mínimo de critérios, a gente vai buscar na avaliação os prejuízos. Assim, aqueles sintomas causam prejuízo na vida do indivíduo. Esse é um segundo grande critério. O primeiro grande critério são as características. O segundo grande critério é ter prejuízo. Os sintomas precisam causar prejuízo significativo ao longo da vida do indivíduo. O terceiro grande critério é excluir outras causas, muitas vezes psiquiátricas. Existe uma série de problemas de saúde mental que podem confundir, que podem parecer
com o TDAH. Então, seguindo esse roteiro, um profissional experiente que tenha um bom conhecimento sobre TDAH, ele vai conseguir fazer o diagnóstico. Porém, existem casos, especialmente os casos mais limítrofes, casos que não sejam tão graves. Assim, quanto mais grave o caso, mais simples é para a gente diagnosticar com avaliação clínica. Mas existem casos que é muito necessário uma avaliação complementar com a testagem neuropsicológica ou o uso de ferramentas quantitativas para conseguir identificar essas características e esse prejuízo. E aqui temos um trabalho importante dos neuropsicólogos ou dos neuropsicopedagogos que têm treinamento com algumas ferramentas, de aplicar essas ferramentas, conseguir fazer essas quantificações, auxiliam muito para a gente, tanto no diagnóstico diferencial, tá? Será que isso é TDAH, será que é alguma outra coisa, ou mesmo de confirmar ou de afastar esse diagnóstico. Então, em resumo, a avaliação complementar, a avaliação neuropsicológica, ela não é obrigatória para o diagnóstico TDAH, mas muitas vezes ela pode ser necessária e pode ser útil na busca desse diagnóstico. E ainda mais, na avaliação clínica, dentro da avaliação clínica, eu posso usar e eu devo usar, o ideal é que se use, ferramentas de apoio à entrevista clínica para facilitar realmente a busca, estruturar a busca desses sintomas numa avaliação clínica. É o que eu faço, por exemplo, na minha prática. Então, isso também é muito útil aí na busca na definição desse diagnóstico. O TDAH tem tratamento? Como é que se trata realmente esse transtorno? Existem dois grandes princípios para tratar TDAH, que é o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Essa classificação é interessante porque, de alguma forma, mostra as diferentes naturezas dessas estratégias. Tratamento não medicamentoso é algo universal em termos de necessidade. Assim, todas as pessoas com TDAH precisam do tratamento não medicamentoso. Tratamento não medicamentoso, como o nome diz, é todas as estratégias que eu possa ter que não use medicamentos. E aqui tem a ver com o treino de habilidades para o indivíduo conseguir atuar diante das dificuldades dele dentro do TDAH que ele tem, Vamos lembrar que o TDAH é um espectro, existem pessoas com TDAH, elas podem ser muito diferentes entre si, inclusive existem tipos de TDAH, um TDAH predominantemente com problemas de atenção, um TDAH que predomina problemas de impulsividade e hiperatividade, e um TDAH misto, que é a mistura disso tudo. Então, a depender do tipo de TDAH, das dificuldades desse indivíduo, existirão estratégias específicas para ele, Se ele tem uma dificuldade mais saliente na gestão de tempo, no planejamento, ele precisa investir em estratégias para conseguir gerenciar essa rotina, Por exemplo, o uso de calendário, o uso de agenda é obrigatório para quem tem TDAH, é importante para qualquer ser humano com uma vida minimamente corrida, ou uma vida com muita demanda, mas para o TDAH é obrigatório o uso de agenda, é um aspecto fundamental na estratégia não medicamentosa, Então, se eu tenho problemas com impulsividade, uma série de estratégias para conseguir me regular, sono, qualidade do sono é muito importante, uma pedra angular do funcionamento do cérebro é a qualidade do sono, você conseguir dedicar as horas necessárias para o sono, e comumente pessoas com TDAH já têm muitos problemas com isso, então é algo para se olhar com muita atenção a regulagem do sono. Então aqui eu poderia fazer uma lista de questões, de aspectos que são importantes serem trabalhados, que tem a ver com o processo de aprendizado mesmo. O indivíduo com TDAH, ele vai, e o diagnóstico é importante para isso, para abrir a cabeça dele, ele vai aprendendo, ele vai entendendo que existe uma jornada para ele passar de amadurecimento, de aprendizado, de conseguir cuidar de si mesmo, conseguir cuidar da vida de forma mais eficiente. E para esse aspecto, uma psicoterapia, uma boa psicoterapia, especialmente um profissional que compreenda o TDAH, que tem experiência com isso, que utilize principalmente das abordagens comportamentais, vai ser muito útil. A psicoterapia é o espaço de treinamento dessas habilidades, de conseguir evoluir no aspecto de gerenciar melhor a própria vida. Então esse é o tratamento não medicamentoso que é universal, necessário para todos com TDAH. O tratamento medicamentoso é o que usa medicamentos. Boa parte, talvez eu posso até dizer a maioria das pessoas com TDAH, especialmente quando acabam de receber o diagnóstico, vem de toda uma vida com problemas, eu falo aqui dos adultos, adolescentes, mesmo as crianças, existem situações necessárias do uso de medicamentos. Então veja aqui, o que eu quero dizer é que nem todas as pessoas com TDAH de fato vão se beneficiar ou vão necessitar de um medicamento, mas boa parte delas sim. E o que é que o medicamento faz? O medicamento ele reduz as barreiras. O medicamento ele é sintomático, ele vai atuar sobre sintomas, na redução dos sintomas. E reduzindo os sintomas, abre um espaço melhor para eu conseguir adquirir as habilidades necessárias e que esse aprendizado ele seja
eficaz, né? Tipo assim, aprender, por exemplo, a inserir a agenda na minha rotina, o uso da medicação vai facilitar com que isso aconteça. Não de forma automática, mas na medida em que eu me concentro melhor, o remédio ele consegue melhorar muito alguns sintomas, outros nem tanto, de forma direta. Então, na medida em que eu estou com a mente mais organizada, né? Eu estou com a mente mais silenciada. As pessoas com TDAH chegam pra gente dizendo isso, ó, depois que eu comecei a tomar o remédio, parece que eu estou sentindo um silêncio maior na minha mente, porque antes era muito barulho. Então, assim, esse aspecto do bem-estar, de conseguir se sentir mais organizado, facilita com que você evolua nas estratégias não medicamentosas. Então, o remédio ele pode ter um valor muito grande, às vezes é um divisor de águas aí, o início do tratamento com a medicação para o TDAH, mas tem que julgar caso a caso, tem as contraindicações, tem as questões das comorbidades, aspecto fundamental, que é a avaliação que nós fazemos aqui na psiquiatria, se esse indivíduo tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar, comórbido ao TDAH, assim, junto do TDAH, o que é que dá para fazer em relação a remédio. Às vezes eu não consigo usar o remédio por causa da comorbidade. Tem também o time, o momento certo de colocar o remédio. Às vezes eu preciso tratar primeiro o transtorno do humor, primeiro o transtorno de ansiedade, com outro remédio para depois colocar o remédio do TDAH. Então existem inúmeras possibilidades que isso é avaliado caso a caso. Mas o remédio sim, ele tem um papel muito importante e pode ser um grande aliado nessa jornada da pessoa com TDAH rumo a uma vida mais eficaz, uma melhor qualidade de vida.